tira todo o cansaço, Pai. E nos ajude, Pai, a sermos bênção na vida um do outro. Em nome de Jesus, assim nós oramos com o coração muito agradecido. Amém. Amém. Pastor Eliseu, muito obrigado por nos atender aí, né? Deus pudesse te usar e te abençoar e te recompensar em nome de Jesus. Meus amados, graça e paz a todos. É uma bênção poder, pela segunda vez, estar com vocês aqui, né? A primeira vez que eu estive com vocês, acho que foi em outubro do passado, pastor, é isso? Em outubro? Acho que foi. E dessa vez agora a gente está aí. Graça e paz, o Vicente está mandando aí, falando para nós. Né? Eu estou nessa ocasião com uma turnê com o pastor Dionísio, mas com ele é aquele negócio, né? Enquanto descansa, carrega pedra. Então, vamos carregar pedra. Então, é uma benção estar com vocês. O assunto que Manda eu sinal trago, que o Humberto está querendo vir aqui, rapaz. Fica esperto. né, Alberto? Prepara o couro, viu? Vicente não tem câmera, ele falou. Vamos fazer uma oferta então depois, para dar uma câmera para ele. Ele falou que não tem câmera lá. A gente entende. É tecnologia, tem essas coisas, né? Pessoal, o que eu vou trazer aqui, em primeiro lugar, não tenho tempo para explanar tudo, mas vocês são pastores. Pastor é o seguinte, cara, a gente fala esboço, os caras montam o sermão, né? Então é mais fácil nesse ponto falar com o pastor, porque quando você faz a curva, o pastor já atravessou a ponte. É bom isso, que você antecipa. Então eu vou dar uma pincelada no assunto. O assunto é importante, você vai se aprofundar muito mais se você quiser. Segunda coisa, ele está um pouco ligado à questão, digamos, pouco psicológica, mas não é totalmente psicológica. Eu não sou psicólogo, não sei se tem algum psicólogo na sala, algum psiquiatra, algum psicanalista, né? Não sei se tem alguém. Tem alguém, pastor, aqui que é psicólogo, psicanalista na sala? Ali, ó. Tem até o Fernando. Fernando é psicólogo, professor Fernando? Eu acho que parou o seu áudio quando você falou. Psicanalista, né? É, psicanalista. Ok. Então, esse é um assunto. Sim, pastor Fernando. Eu sou psicanalista. Desligou. E Sim. aí a gente trabalha nessa área mental, mas eu só uso ferramentas, porque não estou atendendo em consultório. Pode Sim, falar. então, eu estudei em Washington, D.C., psicologia social. O que diferencia. Hoje o campo da psicologia é muito amplo. A neurociência chegando agora aí para abrir novos rumos aí. Então, assim, o curso que eu fiz de psicologia foi psicologia social. Eu não estudei o indivíduo. Eu não trabalhei com clínica. A minha desenvoltura foi no campo das comunidades. Seria uma psicologia comunitária, para entender regiões. É claro que tem mecanismos que são semelhantes. Então, eu não fiz a psicologia individual, a clínica, mas o que eu trago aqui é fruto do meu trabalho pastoral, de ouvir profissionais de área e desse meu trabalho de psicologia social, né? Então, e é um assunto que a gente pode vir nele várias vezes. Eu vou já adiantar aqui os templates. Espera aí que tem um chat aqui, alguém está escrevendo alguma coisa. Graça e paz, estou no PC, não tem câmera, ok. Já falou, Vicente, né? Ok, é isso mesmo. Vicente, fica firme então. Ah, você está sem câmera. Ok. Bom, depois te mando para você o material então. Ah, você está sem câmera, mas você pode nos ver, não é isso? Pode nos ver, né? Eu creio que sim. Vou adiantar aqui o material para vocês e falar um pouquinho sobre esse assunto que é muito interessante. O nome dele é o de estresse e o estresse pastoral. É usado uma palavra frequentemente, né? Eu estou estressado, estou em estresse, estou em estresse. Eu lembro que João capítulo 21, Pedro, diz assim, ó, e Pedro, né, sob muita pressão, ele saiu e foi pescar. Quando tudo estava assim, Cristo sendo preso, aquela confusão em Jerusalém, aquela gritaria e tal, Pedro vai pescar. Quando você vê um carro com aquele adesivo, está cansado, vai pescar, foi Pedro que fez aquele adesivo para carro. O carro está cansado, vai pescar. Então, assim, como se fala em estresse, na verdade, estresse, pessoal, é uma sala de entrada. A estresse é um estado que corta
a tua programação normal ela é cortada por um estresse. Aí você entra numa sala chamada estresse. Sabe aquela sala que você entra, coloca o chapéu, pendura a bengala, o casaco? Essa sala é chamada estresse. Aí você tem duas portas para pegar dentro do estresse. Você tem o distresse e tem o eustresse. O distresse é o que você chama geralmente de estresse. Eu acho que alguém quer entrar aqui, parece. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Deixa eu ver se tem alguém para entrar aqui. Ah, tem aqui, ó. Gerson, consegui. Então, geralmente você chama de estresse aquilo que eu vou chamar aqui de distresse. O distresse é quando você entra na portinha chamada estresse, né? Que você está estressado, aí você entra nessa porta e você decide. Você segue o distresse, que vai ser a parte difícil, ruim, todo o sistema que vai te comprometer, ou você pega o eustresse. O eustresse é para cima. Você vai no aeroporto buscar sua mãe que chegou de viagem, você está no estresse, no eustresse. Eustresse, aquela alegria de receber a mãe, ou a esposa, ou um filho que chegou, ou a formatura do seu neto, você sai do comum, né? Você se eustressa. Então, é bom entender, porque o pessoal joga tudo em cima do eustresse. E está estressado, não é isso. Está estressado é só sair do comum. E aí vai, né? Porque se pensar que o estresse é o vilão da história, e por assumir que o mesmo tem sido causador de muitas disfunções, distúrbios, transtornos, somos sabotados em não conhecer o estresse e o estresse. Desta forma, lidamos com o inevitável, por falta de conhecimento de causa. A pergunta é, como fazer antes de que a situação ultrapasse o fator agudo e entre o fenômeno crônico? Então, entre o agudo e o crônico, o agudo está apitando, o agudo está avisando, o agudo está falando, o crônico já era, você já começou a se adequar. Durante muitos anos, a igreja evangélica, ou pelo menos uma maioria dominante dela, evitou assuntos de ordem psicológica e emocional. Houve até quem chegou a demonizar o termo, né? Etc. e tal. Lembro que foi traumatizante a inserção do termo cura interior nos anos 80, ou cura das emoções. Ouvimos sermões, teses contra essas iniciativas. Não sei quem lembra disso, né? Meteram o pau nisso aí. Com o passar dos anos e com as diversas situações emocionais que afetaram a igreja, parte da liderança e da membresia enferma nesses últimos 10 anos e tempo, e as circunstâncias levaram a igreja a analisar melhor o assunto. A geração de hoje tem refletido, repensado, ponderado, ao ponto de compreender que temos, sim, espírito, alma, mas ainda somos um corpo. E, como tal, precisamos ter de cuidado no mesmo nível. O fato de espiritualizarmos tudo, rotular como sobrenatural os eventos e resolver tudo na espiritualidade, tem trazido barreiras para ouvir, acompanhar e se envolver em seminários, treinamentos e terapias. Em suas deficiências físicas e emocionais, como a igreja fará até que aponte uma mudança de foco e de resgate de equilíbrio? Hoje em dia, o problema da depressão tem aumentado assustadoramente. Seus drásticos resultados têm levado a liderança a debruçar sobre o assunto e reorientar todos nessa pauta. Vamos estudar o tema, encontrar um caminho e, quem sabe, ajudar milhares a enfrentarem esse fenômeno com uma posição bíblica adequada, com uma ciência eficaz e, assim, promover dias melhores. Não isentes desses sinais externos, mas, contudo, com um campo de força capaz de superar a situação. Vamos estudar o campo das ideias e explanar sobre o estresse, o distresse e o eustresse. Depois de analisarmos a recepção e reação, onde vamos ter uma ideia do estresse de menor impacto e curta duração, com o prazo mínimo e o estresse longo, causador de patologias. Caminhando para as soluções, veremos a síndrome de adaptação e outras formas de lidar e superar crises, evitando o destino fatal. O mais importante é a tríade: identificar, classificar, resolver. Não desanime, leia até o fim, anote, ore e tire suas conclusões. Deus abençoe. Bom, essa entrada é para a gente se situar um pouco dentro do tema. Nós, pastores, lidamos com comunidades pensantes. Nós não temos ainda robôs como membros da igreja. Está chegando os robôs, daqui uns dias teremos robôs. Na igreja vai ser mais fácil de lidar.
Mas enquanto temos pessoas, a gente lida com alma dentro da igreja. E por muitos anos, pessoal, a palavra psicologia foi demonizada. Eu lembro de sermões e teses contra isso. Quando chegou a Tim Bettskopf, né, falando sobre cura interior, Tim LaHaye, cura interior, cura das emoções, Diamonds e tantos outros, foi um problema. Eu lembro de teses escritas em jornais contra eles, né? E, na verdade, descobriu-se que a nossa geração hoje está sofrendo por falta dessa cobertura. A Bíblia é um livro de alma, ou não é? É um livro de alma. Ela trata muito bem do assunto. Vamos voltar aqui. Se eu não conseguir passar tudo, mas depois no material você pode ter melhor e pode reproduzir para os seus pastores aí também, né? Definindo o campo das ideias. Acidental menor implica em rápidos momentos que aparentemente não se preocupa, mas logo se resolve, trazendo alívio e dissipando qualquer chance de estresse. Por exemplo, ao sair do supermercado e entrar no carro, percebe que esqueceu o celular. Volta correndo e o atendente entrega o sorriso dizendo ter esquecido no balcão, menos mal. Foi ali um pequeno estresse. Começou de estresse e terminou como estresse. Agora o impacto do meio, que é outro, agora é outra coisa, tá? Outra coisa. O impacto do meio ocorre quando de fato você recebeu um e-mail solicitando sua presença no escritório do RH. A suspeita de sua demissão agora parece ser mais real. E esse impacto emocional. No nosso caso, seria comparecer na reunião com o bispo lá e com o superintendente, né? Antes da nomeação. A suspeita de sua demissão agora parece ser mais real. E esse impacto emocional cria uma ansiedade. Quando de caminho à empresa, você pensa como se adaptará ao tempo do desemprego. Ó, você nem foi desempregado, já está pensando, né? Aqui temos um estresse. Aqui temos um estresse. O estresse ocorre quando uma resposta fisiológica é provocada a partir de estímulos externos. Os estímulos podem ser psicológicos e fisiológicos. E o estresse pode ser de longo ou curto prazo. A despeito de como falamos disso, o estresse não é simplesmente o sentimento. Ele pode, de fato, afetar o estado biológico e psicológico de uma pessoa. Então, o primeiro caso do celular foi um estresse. Quando a moça entregou o celular, falou, oh, graças a Deus, obrigado, valeu, valeu. O segundo caso já é um estresse. Você está indo para a reunião com o bispo, com o superintendente, achando que vai perder a igreja. O terceiro aqui já é mais complicado, né? E assim vai. Agora, o preocupante maior é receber uma notícia de que perdeu um ente querido, amado. Nós perdemos, gente, tem uma semana aí, o Dr. Lauro, o cientista Dr. Lauro, um grande homem de Deus, vai fazer uma falta muito grande. Não é uma lacuna, não. Acho que é 10 lacunas. Muito grande a falta dele, né? Preocupante maior é receber uma notícia de que perdeu um ente querido. Pastor Denísio, tem alguém falando no chat aí. Você consegue ver daí? Senão eu paro aqui. Pode. Qualquer coisa eu paro aqui, tá? É receber uma notícia de que perdeu um ente querido, amado, e você não quer que seja verdade. Todo o seu emocional rebate aquela notícia como se fosse falsa. Mas, no entanto, o sentimento aflora. O impacto é inevitável, criando, assim, um tempo de choro, pranto, saudades e perda. Quando tratamos do estresse, tendemos a pensar nele como algo equivalente à preocupação, mas é muito mais do que isso. E nem sempre tem que ser ruim. Na verdade, existem dois tipos de estresse: o de estresse e o estresse, o que ocorre a partir de eventos negativos e positivos, respectivamente. De estresse é um tempo da psicologia e psiquiatria para o estresse excessivo, ou seja, que é maior que o necessário, ao ponto de causar o problema, sofrimentos. Nem todo estresse é negativo. O estresse benéfico é chamado de eustresse. É desencadeado por estímulos percebidos como ameaças e associado à liberação de cortisol, adrenalina e noradrenalina. O eustresse consiste no lado bom do estresse. Então, o eustresse é o bom, né? Estar agora aqui com vocês, para mim, está sendo o eustresse. Sim, ele existe. E se manifesta, por exemplo, quando estamos apaixonados, quando a pessoa vive em iminência de ser aprovada por um processo seletivo importante, de ganhar um excelente bônus, a promoção de um trabalho, ou quando, de modo geral, nos sentimos muito felizes ou eufóricos com determinada situação. Quando sentimos o eustresse, estamos num estado mental extremamente positivo, o que é muito bom, pois nos faz pensar. Coisas positivas é agir deste modo também. Entretanto, quando, além disso, a ansiedade vem para lhe acompanhar, essa energia boa pode acabar sendo substituída por sentimentos
não tão bons assim, e passando a deixar a pessoa nervosa, agitada, com dificuldades para se concentrar ou dormir. Por isso que a gente precisa guardar, né, o bom coração, o bom momento. Vou me lembrar daquilo que me traz esperança, porque isso combate o estresse. Por toda a Bíblia, existem termos implícitos em seus ensinos, porque a sua ira dura só um momento, seu favor está à vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Note o estresse na parte B do versículo. Está vendo aí? O choro dura uma noite, isto é de estresse. Seguido da frase, encontramos o estresse, mas a alegria vem pela manhã. Isso aqui eu estou fazendo tipo uma exegese do texto para vocês aí. Jesus nos dá uma ideia de estresse e estresse. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Vamos encontrar nas palavras de Jesus o enfoque do estresse. No mundo tereis aflições. Aqui está um estresse seguido de estresse. Mas logo vem, ele diz, mas tem de bom ânimo. Aqui está o estresse. Você notou a frase? Bom ânimo? Isso quer dizer que há mau ânimo também. Estresse de curto prazo, vamos analisar o efeito rápido do estresse. Exatamente o primeiro momento em que o fenômeno acontece. O efeito pode acontecer somente naquelas primeiras horas, não necessariamente com elementos que possam permanecer no longo prazo. Geralmente, acontece com pequenos estresses ou incidentes menores, mas é preocupante. Cortar o mal pela raiz. No caso do pequeno estresse, pode-se cortar o mal pela raiz? A priori, podemos achar que assim seja. No entanto, como já mencionei, não é bem assim. Não existe um escudo para se evitar o estresse. Se não houver estresse, então teremos evitado situações. No entanto, quando eles chegam, o corpo e a mente são receptivos. E, nesse caso, o processo de se desvencilhar do evento é um pouco mais complexo. Por esse fato, Deus nos deu a capacidade para readaptação. Olha o que fala o Cannon. Dr. Walter Bradford Cannon, fisiológico norte-americano, no início do século XX, precisamente em 1927, desenvolveu uma teoria para responder aos efeitos do estresse. Sua teoria é chamada de RLF, Resposta, Lutar e Fugir. Eu acho que o pastor Fernando deve estar familiarizado com essa linguagem aí. Muitos classificam essa teoria também como estresse agudo. Sua teoria deu-se pela pesquisa do comportamento dos animais ao liderarem com seus estresses. Estresse de longo prazo. Analisando agora o estresse de longo prazo, a situação é mais preocupante, pois a presença permanente de um trauma oriundo de estresse na linha de estresse pode estimular maior frequente reação fisiológica, podendo desenvolver algumas patologias. Outro cientista da área, Dr. Hans Selye, desenvolveu uma outra teoria ligada ao estresse crônico, quando uma pessoa desenvolve uma permanência maior de estresse e o mesmo fica embutido na profundidade, aos poucos desenvolvendo distúrbios e transtornos fisiológicos. Nós, pastores, gente, nós somos uma fonte de estresse e de distresse. Nós somos a porta, a gente é a porta, entende? Nós somos a porta. É sobre nós que vem o primeiro impacto. O estresse acontece com a gente. Agora, como direcionar o distresse e o estresse, algumas teorias aqui, e a Bíblia também vai nos ensinar. Se nós, pastores, no seminário, pudéssemos arrumar uma vacina contra isso, como seria bom o nosso ministério, rapaz. Muito melhor do que já temos feito, né? Porque não é fácil enfrentar isso aqui, não. A Bíblia nos orienta em relação a isso, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando de vós perturbe e por ela se contamine. Hebreus 12, 1, 5. Aí nós temos a questão da homeostase emocional, nesse caso aí. Ao contrário do que muitos possam pensar, o corpo não foi feito para eliminar o estresse ou o estresse, mas para adaptar-se ao novo. Olha, gente, presta atenção aí. Alguém quer entrar ali? Espera um pouquinho. Deixa eu ver aí. Entrou. Olha, o nosso corpo não foi feito para te desvencilhar deles, não. Eles estão aí. Havendo resistência suficiente para criar um novo escudo, a partir daquele nível, adaptando-se à nova realidade proposta pelo impacto do estresse. Quer dizer, a cada estresse que você passa e você vai para o estresse, se você tiver uma força bíblica de resistência, você cria uma patente de nível pronta para esperar o próximo de estresse. Se você não conseguir fazer essas patentes de nível de escudo,
Lá na frente, pastor, nós vamos ter um burnout, nós vamos ter um problema sério, vamos ter um... E aí, a lista é grande que vai acontecer aí. Por exemplo, quando morre alguém quem amamos, os primeiros impactos são terríveis. E depois disso, o Espírito Santo vai ajudando no consolo. Da mesma forma, da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Então, você conhece esse versículo aí. Depois que você lembra e chora menos, até o dia que aquela pessoa para sempre exercerá um lugar especial em suas memórias, você sempre sentirá sua falta e tristeza por isso, mas, no entanto, as reações são menores. Quer dizer, você naturalmente criou esse escudo de defesa do estresse, mas muitas vezes no pastorado, nós não nos preocupamos com isso. Sua experiência provém daí também. É comum dizer, eu já passei por isso e agora posso enfrentar e ensinar outros a passarem. Você conhece essa frase, né? Que nos console em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar. Olha aí, ó. Olha o que a Bíblia está falando, rapaz. Que coisa linda. Olha o Salmo que diz também lá, o Salmo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. A tua vale, teu... Por que ele fala isso, Jesus? Porque ele passou por lá. Gente, olha que interessante isso. Ele desenvolveu um escudo de estresse e está dizendo, meu filho, pode vir. Eu já passei por aqui. Você vai passar comigo? Você vai ter que passar. Tem vale pastoral que você vai ter que passar. Mas você vai chorar menos e vai doer menos, porque eu sei o caminho das pedras. Aquilo que eu fui na frente fazer, você vem comigo que eu vou te ensinar. Aí nós temos aí a reação do alarme, né? Analisa assim o doutor Hans Lellier. Ocorre quando a homeostase é perturbada por um estressor ou estímulo. É nessa primeira fase, gente, que a resposta lutar ou fugir de Cannon entra em ação. Os pastores são muito ligados nisso aqui. Tá? O pastor tem muito RLF. Nós temos muito RLF. Alguns a priori lutam, outros a priori fogem. É incrível isso aí. Gente, como é interessante esse negócio, viu? Em ação, hormônios são liberados para dar às pessoas a energia suficiente para lidar com a situação em questão. Se a energia liberada, a partir da resposta lutar ou fugir, permanecer sempre sem uso, por falta de atividade física, isso pode realmente ter efeitos nocivos sobre o corpo. O hormônio cortisol em excesso, por exemplo, pode prejudicar o tecido muscular e células, e pode até levar a úlceras gástricas, níveis elevados de açúcar no sangue e derrame. Se houver adrenalina demais no corpo, os vasos sanguíneos do cérebro e do coração podem ser prejudicados, o que aumenta o risco de sofrer um derrame cerebral ou um ataque cardíaco. Eu colocaria um ataque cardíaco pastoral, né? Vamos analisar outra parte que o Dr. Ramos classificou como adaptação. A adaptação ocorre quando o corpo começa a combater o estímulo externo e restaurar a homeostase através da recuperação, renovação e restauração. Aí vai entrar aquela parte de Jesus, né? Tem de bom ânimo, tá aí. O bom ânimo vai criar isso em você. Este processo é conhecido como resistência e ocorre quase imediatamente após o início da fase alarme e continua até que a condição estressante desista. Se a condição estressante continuar no corpo, permanecerá em seu estado de excitação. Aí, se isso não ocorre, a segunda fase é exaustão. E o que tem de pastor exaltado ou exaustado não está no gibi. Há poucos dias aí eu e o pastor Dionísio choramos junto com um colega. Olha, gente, não tem coisa mais difícil. Ocorre quando o corpo esgota a energia, tanto física quanto psicológica, necessária para combater o estressor. Você não consegue nem pregar mais, viu? Isto vale especialmente para estressores crônicos, pois ao lutar contra o estresse de curto prazo, a pessoa pode não esgotar completamente sua energia. Com a energia perdida, o indivíduo já não consegue resistir ao estresse. Em consequência, os níveis de estresse sobem e mantêm-se elevados. O indivíduo pode apresentar fadiga adrenal, esgotamento, má adaptação, sobrecarga, disfunção. E aí você entra por estresse. Aí a porta abriu. O resultado do estresse crônico sobre o corpo e a mente também é bastante impressionante. As células nervosas de órgãos e tecidos podem sofrer danos, a memória e o pensamento pode ficar prejudicados. E a pessoa fica mais propensa a ter ansiedade ou depressão. Altos níveis de estresse também podem contribuir para artrite reumática, pressão arterial elevada e doenças cardíacas. Aí vem a pergunta por que da ansiedade, né? Uma das diferenças básicas, parece que estou um mosquito aqui, só um pouquinho. Uma das diferenças, está me dando um estresse aqui. Uma das diferenças básicas
entre a ansiedade e o estresse é o estresse, que opera de imediato a uma reação do fisiopsicológico. Ou seja, o estresse se chama uma cadeia reativa. Já a ansiedade é construída à medida em que se avalia uma situação, seus perigos, suas opções, suas necessidades, suas capacidades ou não. Quer dizer, gente, que a ansiedade não está no estresse ainda. O estresse é a porta. Ela vai estar lá dentro, porque o estresse é só reativo. Já a ansiedade é uma coisa adaptável. Na verdade, a ansiedade inicia-se na avaliação entre possibilidades e probabilidades. Ela é o resultado da avaliação das reações, confrontos e recursos para enfrentar desafios. Nesse caso, temos um outro nível. E vai piorando, tá vendo aí, ó? Só está piorando o negócio aí. A síndrome de burnout. É um estado físico, emocional e mental de exaustão extrema. É quando você bate no púlpito e fala que é assim. O resultado do acúmulo excessivo em situações de trabalho que são emocionalmente exigentes ou estressantes. Aí a síndrome de burnout ainda. O exemplo de Jesus e suas emoções. Ele, como ser humano, viveu entre o limite do natural e espiritual. O limite entre o natural e a patologia. O exemplo de Jesus, Lucas 2,44. E posto em agonia. Aí, ó, gente, presta atenção. Pastor Fernando, vê se eu estiver errado, você me corrige aí. E posto em agonia, orava intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue que corria até o chão. Isso é burnout, gente. Jesus passando por um burnout aí. Não é que ele esteja errado, que ele estava pecando. Nós também podemos passar por isso aí. Mas como ele foi exemplo em tudo, o emocional de Jesus provou o impacto no corpo. Jesus sentiu como se o ser humano a pressão da sua morte. Ele enfermou o tamanho do impacto do estresse que enfrentou no Getsemane. Pesquisas atestam para o fato emocional quando o corpo reage a situações de risco. Estudos revelam um mapa onde o corpo reage às circunstâncias diversas. Essa pesquisa foi realizada com tipos de pessoas de várias regiões, inclusive culturas e climas. Foi uma iniciativa de um grupo finlandês e foi publicado como mapa das tensões corporais. Através das figuras humanas representadas, pode-se notar a reação emocional através da temperatura corporal. O mapa corporal varia de acordo com o sentimento. Esse teste foi feito em 701 pessoas, que mostra alterações fisiológicas associadas à situação. Quadro temporário de ansiedade. Jesus fala aos discípulos, já na última ceia, sobre a sua traição e morte. É claro que o Senhor desenvolveu um quadro de ansiedade. Cuidado quando eu falo isso, pessoal, por favor, né? Eu estou falando de Jesus homem. Ele era homem, como nós. Não que ele fosse ansioso, gente, mas teve um quadro temporário. É um quadro temporário que antecedia um evento jamais enfrentado. Ele tinha ideia, pessoal, mas ele não sabia como é que era aquilo. Então ele teve um momento assim, sabe? Jesus sempre será o nosso modelo. Às vezes, por um momento, esquecemos que Jesus era homem, carne e osso, como nós somos. E por ter estado nesta forma, sofreu e teve os mesmos problemas, situações que vivenciamos. Jesus nunca quis ser parcial. Ele foi tentado em tudo, sobre tudo venceu. O que você me diz do texto? Então Jesus lhe disse, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Olha o pastor ferido aí, ó. Meu Deus. Ah, Jesus. O livro de Isaías usa o termo enfermo, Isaías 53. Não estou afirmando que Jesus sofreu de depressão ou adoeceu emocionalmente. Na verdade, sua carne foi ferida. No entanto, Jesus recebeu impactos emocionais o tempo todo. Ele mesmo deixa prova em várias partes. Mateus 26. Mas não se encurvou a esses impactos. Nunca deixou ser vencido. Teve postura firme diante do maior desafio. Se possível, passe de mim este cálice. Mas, contudo, seja feita a tua vontade. Olha que show de bola aí, né? Exemplo de Jesus. Olha que eu estou trazendo muito aqui, Jesus, para vocês. Muito. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. Ele disse aos discípulos, sentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Bom, aqui você vai ver aqui, ele volta para pedir oração, os traços de estresse de Jesus. Ele pede aos 12 discípulos que prossigam com ele a um lugar à parte. Nesse instante está dizendo, preciso de ajuda, amigos.
Eu vi o pastor falar, cara, que os discípulos estavam caídos de sono, estava cheio de vinho, né? Olha só, que não conseguia acordar porque estava cheio de vinho. Gente, pelo amor de Deus, os caras viajam, né? Os caras viajam. Ó, os 9 que restaram talvez não tivessem a aproximação dos 3 que foram com ele. Na angústia precisamos de amigos. Então note aí, Edgar, que Jesus voltou para pedir ajuda. Ele estava precisando, ele estava num momento de estresse, né? Temporário. Depois, ele mostra traços de ansiedade. Ele, segundo o texto, começou a angustiar-se. Olha aí, ó. Pastor Fernando, a angústia está aí, né? Tá vendo? Mas naquele angústia contou a ele seu drama, abriu-lhe o coração e mostrou seu puro e claro lado humano. Na ansiedade, o coração precisa ser aberto. Ele vai no limite humano e vence. Então ele deixa claro, ele deixa os 3 e vai agora sozinho. Este é o momento da síndrome de burnout. O nível de autodiscrepância, o último degrau da resistência humana, onde muitos não conseguem passar, mas ele resiste, para que pudesse dizer logo depois, tudo é possível. Na depressão profunda, o céu completa o que a humanidade não consegue mais lidar. Deus envia um anjo para confortar. Quais as lições que você tira desse trecho? Não era Jesus o Senhor da vida, que operava milagres até mortes ressuscitarem? Mas ele está te dando uma lição. Nunca confunda ter superpoder e ser usado por Deus. Jesus era homem e dependia do Senhor, enquanto o homem passou as mesmas dificuldades. Só que, retirava-se para lugares desertos, o silêncio cura a alma. Aí tá, gente, começando a vir o remédio para a gente, pastoral. Seu alvo era orar, a oração readapta e vence o estresse. Buscava a ajuda dos amigos, porque diminui a ansiedade. Dizia o que sentia no coração. A neurolinguística ajuda a liberar o autodiscrepância. E aí a gente entende que o próprio Jesus foi um elemento-chave de modelo em toda essa fase que a gente passa. Então nós vimos aqui, o estresse é a chegada. Só estar com vocês aqui, para mim, é um estresse. É uma coisa maravilhosa, de vez em quando, estar com vocês. Agora, nesse momento, para mim, é um eu-stress, que eu estou aprendendo a palavra com vocês, estamos caminhando juntos. O eu-stress abre um caminho maravilhoso para frente aí, mas o de-stress, outro corredor, você vai ter a sequenciazinha que está aí, né? A ansiedade, o burnout, então toda essa sequência aí. E você vê que Jesus passou por todas estas fases. O que eu acho legal em Jesus é a sua imparcialidade. Porque ele poderia ser o cara, gente, ele podia registrar tudo sem. O cara não chorou, o cara não sofreu, o cara não passou por nada disso, o cara foi fera, estava sempre bem, sempre em cima, tal. Não. Ele desce a rua abrindo o coração para os irmãos Boanerges. Poxa, pessoal, seguinte, ele está tentando tirar do coração a ansiedade. Ele vai lá procurar o pessoal para orar. Ei, gente, ora comigo, estou precisando. Ele está ansioso, né? Pai, cheguei no limite. Se possível for, ele está ali chegando no burnout, cara. Essa questão do pai desse cara seria um outro tema de teologia para outro dia. Fato é, quando ele pede para tirar o cálice, está embutido, está implícito aí um sinal de burnout. Mas ele se supera. Quando Deus vê que os homens não conseguiram ajudá-lo, ele manda um anjo. Nós teremos um anjo para nos ajudar sempre. Agora eu vou encerrar com chave de ouro. Eu não quero mais tomar o tempo. Desculpa eu ter ido rápido com vocês por causa do tempo, mas vocês são pastores. Se fosse uma classe dos irmãos da igreja, eu teria que pausar. Eu vou a Israel todos os anos, né? Eu já fui a Israel 20 vezes. 20 vezes. A última agora estava na guerra. Estava lá de novo. No segundo dia eu estava lá em Berseba. Eu estava dando aula em Berseba lá no museu novo. Tem um museu novo agora. Quem for agora vai se deliciar com o Moriá. Agora tem o Moriá tridimensional. Você sobe Moriá sentindo o vento e Deus falando no seu ouvido, junto com Abraão, assim no filme. Dá para tocar no Abraão. É coisa, rapaz, você desmaia do outro lado. Negócio novo que chegou agora lá. Eu estava dando aula. Quando foi à tardezinha, nós voltamos passamos até em Curã e passamos no Mar Morto e o telefone tocou.
Então, a universidade estava me avisando que estava estando uma guerra. Ao chegar no hotel, eu fui impedido de continuar meu trabalho. Eu estava com o Antônio Cirilo e eu falei, bom, estão mandando eu voltar, né? O Brasil ligou, falou, volta, volta. E me colocaram num táxi de 3 mil reais, cara. Um negócio de 1 hora só de táxi. E me colocaram dentro de um avião que custou uma fortuna para voltar. Ah, vindo de Israel, fiquei pensando em tudo o que aconteceu. Quando eu vou a Israel, alguns locais me chamam a atenção. Por exemplo, por que Jesus, cara, foi para o Getsemane? Meu, eu quero que um dia você vá comigo para me te mostrar, eu te pegar pela mão. Ele estava no cenáculo. O cenáculo ali é o Monte Sião. Você sai do cenáculo, o cenáculo fica na parte de cima, né? Você desce 16 escadas, né? Embaixo você tem para cá o túmulo de Davi. Você sai para o dormitório, diz que é de Maria, os católicos falam. Passa a porta de Dan, passa o Vale de Sidrom, passa em frente à Macpela de Josafá, sobe, você está no Getsemane. Mas se ele sai daqui para a esquerda, ele pega o mercado armênio, o mercado árabe, passa a porta de Damasco, atravessa a ruazinha, já está no túmulo. Meu, 40, 50 minutos. Vamos resolver isso rápido. Bora, tem que morrer? Bora morrer? Bora resolver. Ele não faz isso. Ele pega outro caminho, cara, que vai dar para ele 3 horas a mais. Ele deixa uma rodovia com pedágio, né, limpinha, com asfalto, com paradas legais, com grau, no graal, e ele pega uma estrada de terra. Linha 11, linha 12, linha 13, linha 15, lá para os Yanomami, sei lá. Ele vai pegar uma linha de trecho. Eu fiz 2 caminhos. Um dia eu entreguei um grupo lá, falei, vou fazer um negócio aí. Eu fui sozinho, fiz o primeiro e fiz o segundo. E aquilo, pastor Gelson, sempre me incomodou. Por que ele escolheu fazer o pior, cara? Ele podia, André, e logo para resolver esse negócio, vamos acabar com isso logo na vez, vamos morrer na cruz e pronto. Quero ir para casa descansar, tomar um banho. Ele pega o pior caminho, cara, e vai sofrer lá embaixo. Aí eu fiz o caminho de Getsemane. E eu fiquei rodando aqui. Rafael, vários anos que eu fui ali, ficava rodando. Num desses dias, o Senhor mandou parar ali na agonia. Para aqui, Getsemane. Gente, presta atenção. Presta atenção que isso mudou a minha vida. Isso não li em livro, não. Eu não li em livro, não. Eu dei a palavra para os turistas ali e libero eles para orar. E eu fui orar também. Aí o Senhor falou comigo, continua caminhando. O Senhor falou comigo, eu vou te responder a pergunta porque ele pegou o caminho errado. Que você acha que é errado. Continua caminhando. Continue caminhando, continua. Do lado da igreja, que era chamada de Igreja da Agonia, o Senhor falou, pare agora. Em frente o Getsemane. Em frente está a porta de ouro, a Golden Gate, que não é essa que está aí. A que está aí é de Solimão, de 1550. Mas era onde estava a velha. Estava ali. Em frente o Getsemane, pastor Humberto, estava a porta de ouro. Deus falou comigo. Ele veio aqui para abastecer o ministério. Ele chegou aqui e olhou para aquela porta e falou: hoje eu sou ovelha, ali eu vou ser o leão. Hoje eu sou o réu, ali eu vou ser o juiz. Hoje eu sou escorraçado, ali eu vou entrar no cavalo branco. Hoje eu sou o condenado, ali eu serei o juiz. Hoje eu sou o homem, ali eu serei o Deus. E ele se alimenta igual o videogame que você vai jogando e vai alimentando para você não perder. Ele se alimenta, ele pega força. Porque a ansiedade, a preocupação, o burnout, o distress ia prejudicar, diria a cruz. No momento maior, sabe, ele vai no Getsemane e se abastece. E ali toma fôlego para pegar e continuar e levar a cruz. Por que ele fala assim, passa esse cálice de mim? Uma das interpretações que eu aceito, esse cálice que ele está falando é o cálice do sangue, é a morte. Ele não pode morrer ali, ele tem que morrer na cruz. Senhor, eu não posso morrer aqui. Passa esse cálice não pode ser derramado. Gente, presta atenção. Ele estava para morrer. Ele chegou no ápice da resistência humana. Ele estava para morrer. Ele fala, Senhor, esse cálice, esse sangue não pode acontecer aqui. Eu não posso morrer aqui. Eu tenho que morrer lá em cima no Calvário. Eu vim aqui me abastecer.
Então segura esse cálice para mim, até eu chegar lá em cima. E ele olha para a porta de ouro. Meus irmãos, onde é que está a tua porta de ouro hoje, para você olhar para ela? E você dizer, agora eu estou assim, mas ali eu vou ser assim. Agora eu estou assim, mas ali eu vou ser daquele jeito. Glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida. Esse fique no seu coração, meu colega, companheiro e guerreiro de luta. Aleluia. Pastor Denise. Então, pastor, rapaz, complicado, hein? Mas sabe, pastor, eu não sei o que os colegas estão pensando aí, o que Deus está revelando no seu coração. Eu diria para você o seguinte: tem alguns sinais de que a gente está vivendo tudo isso que o Eliseu acabou de falar. Por exemplo, a falta de crescimento da igreja. A igreja está perdendo membro. Isso é sinal de que você, pastor, e que eu, pastor Dionísio, e eu já vivi muito isso, só para você ter uma ideia, recentemente, começo do ano, no finalzinho do ano, os pastores me procuraram e falaram, pastor, nós vamos terminar o culto de quarta-feira, que é o culto de oração. Aí eu falei, mas por quê? Não, pastor, até 4, 5 pessoas, o que é isso? A igreja tem 600 membros. Não, está alguma coisa errada. Vamos parar com isso. Aí eu pensei, eu falei, escuta, meu irmão, eu sou presbítero da igreja. E presbítero é para cuidar daquilo que nós decidimos. E uma das coisas que está decidido é que nós somos igreja autônoma. E como igreja autônoma, nós temos que ter o culto de oração no meio de semana. Você entendeu? Nós temos que ter escola dominical, nós temos que ter trabalho com criança, nós temos que ter trabalho social. Essas coisas são o mínimo da igreja metodista em ação. Então, eu vou pedir para você fazer o seguinte: me dê um tempo aí que pode contar comigo. Eu não quis dizer, deixa comigo que eu vou assumir, porque é o meu colega estava com essa responsabilidade. Mas na minha cabeça, ele estava fazendo tudo errado. Ele está estressado, entendeu? Estava com tarefa na escola dominical. Ele estava reproduzindo o que fazia na escola dominical, na reunião de oração. Então eu comecei a trabalhar isso. E sinalizei, está pouco oração na igreja. Tem muito louvor, muita pregação, tem muita pregação e muito pouca oração. Alguma coisa está errada, gente. E aí comecei, queridos, para a honra e glória do Senhor. Né? Na última quarta-feira tinha 70 pessoas na igreja. Entende? Por quê? Você precisa estar sarado. Eu tive que ir para o joelho, entendeu? Buscar a presença de Deus. Então, pastor Eliseu, eu penso, tem muita igreja que os membros estão saindo da igreja porque o pastor estressado estressa a igreja. Não sei se você concorda comigo. Entende? É resultado na minha cabeça. Outra coisa é a questão das finanças. Eu sempre acho que as finanças da igreja é o termômetro espiritual da igreja. Né? Eu só acho que o bispo já me repreendeu. Eu disse, você não pode classificar dessa forma, mas eu classifico dessa forma, bispo. Se o cara não está bem espiritualmente, se ele não está bem emocionalmente, ele vai dar que dias, porque ele vai dar que alegria que ele vai sentir. E que bênção tem isso na vida da gente. Né? Nós tivemos agora uma semana inteira aí com o Eliseu. Né? Onde a gente chegava, onde se ministrava, o Eliseu ministrou, cantou, tudo, a liberalidade, né, Eliseu, foi até além daquilo que você estava Meu Deus! precisando, você entendeu? Você falou para mim. Né? Agora, você perdeu uma ferramenta de trabalho no ônibus, que era os seus esboços, todas essas coisas. 127 mensagens. Você entendeu? Então, quer dizer, você não deixou se levar por isso. Não. E, às vezes, a gente tem que lembrar isso, querido. A gente tem que lembrar. A gente, muitas vezes, como é que fala? Se vitimiza. Se vitimiza. Homem de Deus não pode ficar se vitimizando. Né? Eu estou na caminhada aqui, esse final do ano, eu estou jubilando. Bonito do jeito que eu estou, cheio de vida. Pensa um negócio desse. Lindão. Você entendeu? O pique que Deus tem me dado, com a graça dele.
Então eu tenho que pedir para Deus, Senhor, depois que eu jubilar, não me deixe inútil, por favor. Eu quero fazer alguma coisa. Quero continuar sendo útil, né? Então eu estou só dando esse toque aqui, porque essa é a minha percepção, né? Nós fomos numa tribo hoje. A gente viu, né, Edgar, aquele povo oprimido, né? Não tem água, não tem energia, não tem a estrada ruim, não tem isso, não tem aquilo. Quando a gente chegou lá, né, para levar um cantor, um pregador na qualidade do Eliseu, levar o Edgar, levar uma turma que a gente foi lá buscar esse povo, a gente e ainda levou um lanche. Sabe, Edgar, uma senhora que estava lá falou para mim o seguinte: hoje eu não tinha o que comer, né? Graças a Deus apareceu Uau, vocês aqui. uau. Você entendeu? Então, isso é a presença que estimula, né? Aquele menino faz mais de 20 anos que eu trabalhei com ele, né? Agora, diz que essa semana, amanhã, diz que está vindo aqui para vir na minha casa, vir conhecer a igreja, vir conhecer não sei o quê e tal. Então, eu acho que nós precisamos muito levar a sério essa coisa do estresse, do estresse. É um trocadilho, mas é os níveis que a gente vai podendo superar, né? E essa conclusão sua aí de Jesus, para mim, foi tremenda, porque eu não tinha enxergado isso dessa forma, né? Então, eu deixo aí com os colegas essa minha reação. Não sei se você Pastor, concorda ou não. Denise, foi intencional escolher Jesus, porque ele é o nosso macro modelo, né? Ele é um macro modelo. Então, ele está provando que enfrentou o estresse, o distresse, a ansiedade. Eu coloquei como estado temporário, né? Não que ele foi isso, né? Ele experimentou um período, mas depois, logo no final do documento, ali vem os remédios para a gente tomar como pastor, né? Para combater. E finalmente com a porta de ouro. De repente, o pastoreio de pastores seria a porta de ouro do pastor, né? Ele precisa do Getsemane encontrar essa porta de ouro em algum lugar, né? É isso aí. Desculpa interromper. Continue, colega. Pessoal, eu cheguei no pastoreio de pastores com um doente sangrando. O Dionísio lembra bem disso aí, e aconteceu. Mas ao ouvir ver Eliseu falando, eu me vi na toda a trama que ele fez, toda a narrativa. Por quê? Porque eu infartei em 2000 o ano passado. Esse ano, em janeiro, eu fiz um ano de cirurgia aqui. Infartou. E esse infarto ele foi ocasionado por muito estresse. Estresse da igreja, estresse de casa, estresse de filho, estresse de neto. E eu, como não estava sozinho, na realidade eu estava sozinho aqui em Manaus, porque o pastor de pastores deu uma decaída muito grande, e aí eu estava sozinho, e estourou uma veia. Na realidade, Deus é soberano em todas as coisas que a gente faz, ele é maravilhoso, ele está presente, ele já abençoou, mas ele nos deu a responsabilidade que nós devemos tomar, responsabilidade humana. Então, a Coca-Cola, a picanha, tinha que maneirar, porque eu já não tenho mais a idade disso aí. Então, além da batalha que nós vamos enfrentar, eu estou com 36 anos de ministério. Além dessa batalha que nós vamos enfrentar, nós temos o relaxamento conosco, com o corpo. Aí entra o que o Dionísio acabou de falar. Quando nós relaxamos com o nosso corpo, a gente relaxa também com a igreja. Porque a igreja passa a ver um pastor relaxado, um pastor bonachão, um pastor, né, que não quer nada com ele, não se preocupa com o corpo dele. E é maravilhoso ver isso aí, porque quando Jesus entra no Getsemane, conforme o pastor Eliseu falou, Deus me chamou agora para o lugar secreto, né? Minha Getsemane, minha porta de ouro é o lugar secreto. Lugar secreto é o lugar onde eu estou com Deus sozinho. Pode ser no meu quarto, quando ele diz, entra no teu quarto e fecha a porta. Ali é um lugar secreto. Mas no lugar secreto, a gente não deve estar se a gente não está vivendo a vida com Deus. Porque no lugar secreto, a gente vai estar fazendo algo religioso, fazer rezas, fazer tradições. Na realidade, nós precisamos nos derramar e adoração e ser com Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Mas nós não cuidamos de nós mesmos. Lembra o nosso primeiro princípio do PDT? Relacionamento consigo mesmo. Então, por eu ser psicanalista, eu teria que esvaziar, sempre estar esvaziando para não carregar.
Só que a gente não está esvaziando. E a cruz é o melhor lugar. E o lugar secreto é o melhor lugar. Já que eu não consigo chegar no Getsemane, eu vou para o lugar secreto. E lá eu tenho que derramar meu coração. Derramar o que está acontecendo. E o meu psicólogo é Deus. Ele já falou uma coisa certa. A igreja não está preparada para o que vai vir, como a psicologização da palavra nos atos. A palavra de Deus é palavra de Deus, mas nós temos ferramenta para trabalhar essa questão do estresse, da depressão, da ansiedade. Eu tenho pastores que morreram aqui. Estou com 2 pastores que adulteraram agora. E estamos com alguns pastores que querem largar o ministério porque eles não estão aguentando. E a gente acha, alguns pastores, alguns colegas acham que isso faz parte do ministério. E não faz parte, não. Eu gostei demais da exposição do Eliseu, porque nos dá uma nuvem de que nós não estamos sozinhos. Estou contigo, Eliseu. Deus continue lhe abençoando. Amém, meu irmão. Profundamente. Vim de você, a gente fica animado. Obrigado, querido. Amém. Amém, queridos. Eu queria contribuir rapidamente, né, com a exposição aí do pastor Eliseu, bem dinâmica, né, bem atual. E aí eu consegui me inserir aí nessa trama, né, toda elaborada, né, para chegar ao desfecho final. E para todos nós, acredito que o ano de 2020, 2021 foi muito difícil, né, pela questão da pandemia. E quando chegou em 2022, quando a gente imaginava que tudo estava por se tranquilizar, eu vou falar de mim, né? Aí eu descobri que eu estava num burnout pós-pandemia, Rapaz, né? já é o cálice, hein? Já é o cálice. Porque durante a pandemia, o estresse e o desestresse foi muito grande, né? E aí a gente não conseguia identificar isso, né? Por falta de um momento como esse, não participava de pastoreio de pastores. E quando eu tive que ir para psicólogo, procurar ajuda, né? Não queria, mas uma pessoa sábia chegou para mim e falou assim: olha, você não tem percebido. E hoje, aqui nessa reunião, eu percebi que eu estava estressando a igreja, mas eu não percebia. E aí uma pessoa chegou e falou assim: ó, você vai procurar um psicólogo porque você está precisando. E aí eu fui, e realmente eu estava precisando. Foram alguns meses, né? Bons meses aí de terapia e me ajudou muito. E hoje eu tenho esse conceito, né? Como é importante a gente identificar essa necessidade de não só ouvir, né? Como pastores a gente ouve muito, mas a gente precisa ter alguém que a gente possa falar, que a gente possa se abrir, né? Hoje eu trouxe o Rafael para poder participar conosco aqui. Ele falou assim: pastor, mas eu não sou pastor. Eu falei: não, mas hoje você é convidado, né? Você já é uma pessoa que tem maturidade para ouvir o que a gente conversa. E louva a Deus, cara. Louva a Deus, pastor Eliseu, pela oportunidade de chegar até esse Getsemane e não olhar para o sofrimento somente, mas para olhar para uma porta onde vai trazer para nós Glória a Deus. a esperança. Amém? Obrigado, querido. Glória a Deus. Então, pessoal, essa ferramenta, né, tem dia que é difícil a gente carregar essa bandeira, né? O Humberto sabe aí, né? O Edgar, teve um tempo aqui em Vilhena que eu e o Edgar sozinhos tivemos reunido, né? E dali nasceu uma proposta maravilhosa porque a gente estava junto, né? Então, esse tempo da gente estar junto, que o Edgar nos proporcionou hoje, né? Tirar a gente aqui da zona de conforto, né? Levar a gente lá para a zona rural, né? Para os povos indígenas. E que Foi zona. foi um momento, né? Para mim, vocês podem perceber que eu falei pouco, né? Eu fiquei meditando naquilo, né? Com o meu coração apertado, né? Porque eu fico pensando assim, o que é que eu estou dando para a igreja, né? Então eu tenho buscado em Deus as manhãs de manhã, né? Eu sempre levanto de manhã bem cedo, tenho meu tempo de oração, meu tempo de meditação, né? Mas é pouco, gente. É pouco, né? Eu estava lembrando nós estivemos na Coreia e fomos visitar uma igreja presbiteriana e o bispo lá ia falar com a gente. E era um coreto assim, parecendo uma zona acústica, né? Você quer água aí? É,
Você quer água aí? Não, não precisa não, precisa não. Aí o que acontece? Nós estávamos ali em cima, né? 40 pessoas do Brasil, e lá embaixo estava o púlpito, né? E estava lá o bispo, um cara pequenininho. E esse homem foi anunciado lá que ele ia falar com a gente, né? E esse homem começou a chorar, cara. Esse homem começou a chorar, chorar, chorar. E a gente ficou sem entender por que ele estava chorando, né? Aí uns 3 a 5 minutos, esse homem chorando, mas chorando, né? E daí ele conseguiu se recompor e ele falou assim: eu quero pedir perdão a vocês. Vocês são homens de Deus. E eu orei apenas 3 horas para falar com vocês. Né? Eu deveria orar pelo menos de 7 a 10 horas. Vocês Meu me Deus. perdoam. Né? Nós só faltamos nos enfiar debaixo dos bancos. Porque, pelo amor de Deus, o que esse homem falou ali com a gente. Né? Então, às vezes a gente é assim, queridos. A gente ora muito pouco, sabe? Intencionalmente, sabe? A gente quer resolver o problema dos outros. A gente quer resolver um monte de coisa. E a gente não sabe resolver as coisas, né? E a gente tem que olhar para esse Deus. E outra, o, o, o nosso irmão aqui, Gelson, passou um artigo aqui para mim, depois eu posso postar aqui no grupo depois, Gelson. Eu achei interessante, porque é aquilo que eu estava falando, a gente se vitimiza demais, gente. Né? Coitado de mim, porque isso, porque aquilo. Eu não quero nem saber de coitado de mim, cidadão. Eu quero saber se eu estou fazendo a vontade de Deus, se eu estou correspondendo, né? E eu nem sou digno de tanta coisa, né? Gente, é complicado, mas valoriza esse tempo, gente. Valoriza esse tempo. Convide mais um colega, né? Eu sempre lembro do Fernando, porque nós tivemos um momento muito querido lá, né? Esse homem foi muito importante na minha vida, né? Olha, Fernando, você não tem noção como você me ajudou naquele tempo. Você sabe o que eu passei naquela igreja, né? E segundo hoje, a estatística lá diz que fui o melhor pastor que passei por lá, né? Mas só Deus sabe, você sabe do que eu passei lá. Ainda falam isso aí. Todo mundo que eu encontro diz, rapaz, esse filho nos abandonou. Não abandonou, não. Eu fico dando desculpa para ti lá. Eu Em subi de lá. agosto estarei aí, queria ter um momento aí que a gente está sentando junto, comer alguma coisa Opa, junto, vamos comer né? um tambaqui aí. Se Deus quiser. Mas alguém quer falar alguma coisa? Senão a gente vai Pas- fechar. Pastor Dionísio, me dá uma beira aí, faz tempo que eu não Fala estou aí, com Celso. vocês, né? Então, prazer rever os amados aí, prazer conhecer Pastor Eliseu. Cheguei aí já meio caminho andado, eu estava num compromisso sério aqui, eu estava numa fazenda também, Pastor Edgar, mas era comendo um frango caipira daquele muito bem feito. Eu acabei me atrasando para chegar, eu queria ter chegado no começo. E prazer rever o André. O André, que bom te ver aí. Que legal conhecer Pastor Fernando, Rafael. Estou vendo mais dois aí estão escondidinhos aí, mais alguns colegas. Que bom, bom conhecê-los. Prazer imenso. Eu me lembrei de uma frase de um pastor que já faleceu. Ele disse assim: Jesus passava horas orando e resolvia seus problemas em minutos. Os Uhum. discípulos oravam minutos e passavam horas resolvendo seus problemas. É. Então, como é que é chamado? O pessoal que faz abastecimento rápido lá na Fórmula 1, Pit né? stop. Pit Pit stop. stop, né? Esse pit stop suado de Jesus aí, que o pastor Eliseu disse, eu nunca tinha pensado. Estou falando sobre vida cristã em profundidade aqui. Estamos falando em mergulhar em Deus. Mergulhados em Deus é o tema de 2 domingos já. Estamos falando em relacionamento profundo com Deus. E é claro, né, com a próxima pregação já vai ser uma parada aí no Portal Dourado. Então, Amém. depois disso aí, foi bombástico. Eu entrei aqui para escutar isso, né? E Glória a que Deus. bom, glória a Deus. E eu compartilhei um texto com o pastor Dionísio aí, ele vai. Coloquei lá no grupo também, pastor Dionísio, de cuidado de Ótimo, pastores, né? ótimo. Pois não, Obrigado. também. Que bom revê-los, tá, gente? Me desculpe, eu não consigo estar toda segunda-feira com vocês, faz tempo que eu não participo, por causa dessa questão justamente da superintendência regional. A gente viaja muito, dificilmente está aqui na segunda-feira. E aí, quando não, tem algum outro compromisso. Quando não é compromisso, é pescaria. Quando é pescaria, é frango caipira. Coisa complicada, eu tenho, tenho que correr para estar aqui. Mas que bom, eu quero sempre, pastor, sempre me compartilhe o link, tá? Eu tendo uma beirinha, eu entro.
E foi muito bom mesmo estar com vocês novamente. Beijo no coração. Isso aqui faz bem para a gente, demais, amigo. Obrigado, gente. Deus abençoe, pastor Dionísio. Amém. Paz, pastores. Prazer, pastor Gelson, estar falando aí com vocês e vendo novamente. E eu queria agradecer muito a Deus, né, por estar participando hoje também, né, porque o pastor Gelson publicou no grupo durante essa semana, um texto sobre liderança, né, sobre Moisés lá e tal. E eu sou formado em administração de empresa, né, a gente é empresário aqui, temos lojas, e a minha criação, vamos dizer assim, foi muito em cima de liderança, da necessidade de ser líder, né? Da necessidade de, aonde você estiver, você tem que ser líder. E isso às vezes gera uma crise, né? Porque você tem a família, você tem a igreja, né? Você tem a empresa, e como é que você vai conseguir gerir isso tudo aí num alto nível, né? De excelência e sendo líder e tal. E quando eu li aquele texto do pastor Gelson, eu fiquei pensando muito sobre isso. Caramba, não pode faltar liderança. Não pode faltar liderança. Não pode faltar liderança. E aí hoje, né, a gente vê esse papo aqui agora, né, essa apresentação aí do pastor Eliseu, e, e o que eu vejo, né, a minha reflexão agora é o seguinte: não pode faltar o pastoreio. Não pode faltar o pastoreio, né? Porque diante desse tempo aí de pastoreio, né, no jardim, né, às vezes sangrando sangue mesmo, né, suando sangue, aliás, é que nós vamos nos reabastecer mesmo, né? E por mais que a gente se cobre muito de ser líder, de ser excelente, de manter um padrão, de manter uma excelência, tal, 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 é, aí essa última fala aí, né, do pastor Dionísio, do pastor Gelson, né, sobre o tempo de consagração, o tempo da gente diminuir, né, da gente, apesar de estar em alguma posição que te exige você ser grande, é essencial, né, que a gente se diminua, né, para que a gente tenha esse tempo com Deus aí, cada vez mais, mais e mais e mais. E o peso, né, às vezes, né, de estar líder, né, não te sufoque, né, não te machuque, não te mate verdadeiramente, né, porque são as decisões do céu que vão fluir através da sua vida, né? Então é buscar esse tempo mesmo com o Senhor, né? Pastor Eliseu falou uma coisa no final ali, né? Que ele não leu isso que ele falou para a gente em lugar nenhum, né? Foi revelado para ele. Então, muitas vezes a gente busca tanto essa capacitação, né? A gente busca tanto, né? A gente, ainda mais hoje em dia, tem curso, né? Que são oferecidos, né? Online, barato, né? De várias pessoas de todos os lados, e a gente precisa parar, né? Ajoelhar diante do Senhor, né? Para receber dele essa capacitação, para que o peso, né, não venha nos matar, né, nos fazer sangrar de fato ali, né, até que a gente pare, né, e não vá até a cruz, né, como Jesus fez. Eu agradeço a Deus aí por essa oportunidade de estar com vocês aí, aprendendo e tranquilizando o coração também. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor Edgar, você tem um feedback aí do que você sentiu hoje depois dessa ministração aí? Fala comigo. Ele está com uma cara de saudade, gente, eu estou achando. Pois é. Não, mas o que eu sou novato aqui, né? Mas o que eu quero mesmo é agradecer aí o pastor Dionísio e o pastor Eliseu Gomes de ter correspondido com o pedido do pastor Dionísio, que foi o meu pedido, né? E para mim foi muito gratificante esse momento lá, viu, pastor Eliseu? Amém. Foi muito bom e
assim, a gente vê como que Deus prepara tudo, né? Porque, contando aí para os irmãos aí, a gente tinha programado uma aldeia bem maior, e eu estava mais nessa questão de números, né? Então, aproveitar bem o pastor Eliseu, então vamos numa aldeia grande, lá lá a gente ia juntar umas 200 pessoas facilmente. Aí, de repente, veio o bloqueio, não conseguimos ir para lá, e eu triste, tive que dar notícia para o pastor Dionísio, mas aí me veio na mente, né? Eu falei, eu não posso desperdiçar esse momento. E aí eu fui nessa outra aldeia onde nós fomos hoje. E a alegria com que Saboné, esse né? pessoal, Saboné? o Sabanê, a alegria com que eles receberam essa notícia era uma coisa assim para eles inesperada. Eles não, eles jamais imaginaram algo assim. E foi muito bonito ver, foi muito lindo assim aquilo que Deus providenciou ali. E eu tenho certeza que frutos ainda virão, Amém. frutos ainda virão de lá, sabe? E é assim, nós somos semeadores, né? E muitas vezes a gente fica sem semente, mas Deus dá a semente ao que semeia, É, né? Nós não podemos parar de semear, é continuar semeando. Quem dá o crescimento é o Senhor, o Senhor. né? Mas saio edificado hoje aqui, viu, com esse insight que o pastor Eliseu Gomes deu aí dessa questão ali do Getsemane, olhar para o portão de ouro, é fantástico. E essa tem que ser a nossa perspectiva, né? Nós temos que olhar para aquilo que é a nossa esperança, né? Que a nossa recompensa não está aqui. O que nos deprime muitas vezes é porque a gente fica esperando a recompensa aqui, né? Mas Jesus já deixou escrito, né, que a recompensa está com ele e ele vai entregar pessoalmente. Isso me anima todas as vezes. Glória a Deus. Isso me alegra todas as vezes. Glória a Deus. Então, eu não me importo com as recompensas aqui, não. O que eu quero é a recompensa que está com ele. E essa eu vou buscar. E em nome de Jesus, ele me sustentará até esse dia, né? Mas obrigado, pastor Dionísio, em especial aí, pastor Eliseu. Amém. Prazer servir. Uma brecha da sua agenda para ir lá numa aldeia. Com alegria, com alegria. É maravilhoso. Quero fazer minhas palavras de Santo Tomás de Aquino, né? Se ego não serve, non digno serviriete. Em latim, se eu não sou para servir, não tem por que viver. Né? Tem uma frase parecida em português: se não vive para servir, não sei para viver, uma coisa assim. É por aí. É isso, é servir. Eu carrego a toalha e a bacia, meu irmão. Então, não sei se vocês sabem, mas o Eliseu é um dos homens que mais compôs hino no Brasil e fora do Brasil, né? Tem mais de 1.800 canções que foram gravadas, né? E ele é um homem que conhece muito do metodismo, infelizmente muito pouco usado, né? Pela nossa igreja metodista, né? Eu tenho tido, eu estou falando para ele que ele tem um curso, né, de 33 lições, né, de 40 minutos, sobre o metodismo. E eu acho que assim que ele disponibilizar isso, vale a pena a gente a gente parar para escutar um pouquinho da história, né? E, gente, é só a gente ser abençoado, né? Conviver, caminhar, como eu tive o privilégio agora, para a gente poder avaliar, né? O Eliseu sabe disso, ele não precisa de ficar enchendo bola, não, né? E o outro é o Edgar, né? O Edgar, ele trabalha com os povos indígenas, né? Ele é esposa, o pai dele eu tive o privilégio de conhecer,
foi um homem que a gente aproveitou muito pouco, deveríamos ter aproveitado mais, né? Porque havia um certo bloqueio, né? As pessoas ficavam aqui na cidade, né? Blindava, né? Para não deixar o homem se envolver com a gente, né? Uma coisa meio esquisita. Mas Deus tem dado graça, né? E a gente, se ele me permitir, a gente vai postar aí para você um pouquinho da conversa dele com Eliseu, né? Que foi muito proveitosa, é muito rico você ver o que é a missão, né? O que a gente coloca na vida missionária. Então, Edgar, o que eu puder fazer para ajudá-lo, né? Você sabe das minhas limitações, mas o que eu posso fazer, né? Conta com o velhinho aí que ele está pronto para ajudar, né? E isso vale para todo mundo aqui, tá? E o Rafael, né? Pô, Rafael, obrigado por você fazer parte com a Sim. gente, ter essa paciência aí, né? A gente precisa desse momento, né? Se você está começando agora, está começando certo, né? Ande com quem presta, ande com quem lê Bíblia, ande com quem ora, ande com quem dá testemunho, ande com quem anda com Deus, entende? E Amém. ande com quem anda com Deus e não se acha o tal, né? Eu acho que isso é interessante. O Eliseu é acostumado a pregar e para a multidão, né? Ir lá pregar hoje para 40 pessoas, eu estava olhando aquilo, falei, meu Deus, Uma honra. né? E o interessante é que ninguém lá tinha dízimo para dar, né? A gente vai fazer uma viagem no barco aí também em agosto, e é a mesma situação, ninguém tem dinheiro para dar para a gente, pelo contrário. Eu perguntei hoje para as crianças lá, falei, vocês gostam de jogar bola? O menino chega, brilhou os olhinhos, olhava para mim, né?